Bruno. Deputado Cabo Bebeto, às vezes de primeiro e segundo secretário, por gentileza. Deputado Bruno Toledo, para a chamada dos senhores deputados. Vou passar para ver todo mundo. Só digo isso. Dá para passar da pena. 12 deputados presentes, senhor presidente. Havendo um número regimental, declaro aberta a sessão e solicito ao deputado Cabo Bebeto que faça leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Presidência do excelentíssimo senhor deputado Marcelo Vitor, presidente. Aos 16 dias do mês de março do ano de 2021, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Francisco Tenório, primeiro secretário, Paulo Dantas, segundo secretário, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Bruno Toledo, Ângela Garrote, Antônio Albuquerque, Breno Albuquerque, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Flávia Cavalcante, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Jó Pereira, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho, Ronaldo Medeiros e Silvio Camelo. A número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias. Mensagem governamental de número 07 de 2021. Encaminhando o projeto de lei ordinária de número 482 de 2021, que altera a lei estadual de número 8.377, de 18 de janeiro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Alagoas para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Encaminhado à 3ª comissão. Projeto de lei ordinária de número 477 de 2021, do deputado Bruno Toledo, considera de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado de Meiros, encaminhado à 2ª comissão. Projeto de lei ordinária número 478 de 2021, do deputado Ivan Beltrão, considera de utilidade pública a Associação Atlética Coruripe, encaminhado à 2ª comissão. Projeto de lei ordinária número 479 de 2021, do deputado Davi Maia, autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Auxílio Emergencial Financeiro para bares, restaurantes e lanchonetes durante o período de limitações de funcionamento em decorrência da pandemia do Covid-19 no Estado de Alagoas, encaminhado à 2ª, 3ª e 7ª comissões. Projeto de lei ordinária de número 480 de 2021, do deputado Silvio Camelo, concede o título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor José Gilton Pereira Lima, encaminhado à 2ª comissão. Projeto de lei ordinária de número 480 de 2021, do deputado Silvio Camelo, concede o título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor José Gilton Pereira Lima, encaminhado à 2ª comissão. Projeto de lei ordinária de número 481 de 2021, do deputado Ivan Beltrão, considera de utilidade pública a Associação Beneficente Cultura Esportiva Poxim, encaminhado à 2ª comissão. Projeto de resolução de número 075, do deputado Paulo Dantas, concede comenda de mérito legislativo Tavares Bastos ao médico veterinário Gilmar Siqueira de Miranda, encaminhado à 2ª comissão. Discutida e aprovada a moção sem número 2021 do deputado Ronaldo Medeiros, solicitando enviar congratulações à comunidade acadêmica, direção, alunos, professores e servidores do campus do Sertão da Universidade Federal de Alagoas, pela passagem dos 11 anos de instalação em Delmiro Gouveia e Santana do Ipanema. Indicação de número 836, do deputado Cabo Bebeto. Indicação de número 837, do deputado Breno Albuquerque. Requerimento de número 712, de 2021, do deputado Silvio Camelo. Requer que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor governador Renan Filho, para que haja a inclusão dos trabalhos auxiliares dos serviços diversos
dos agentes administrativos, fotógrafos, merendeiras, motoristas, multimeios e vigias, nos quadros da Rede Estadual de Educação, por meio de concurso público. Requerimento de número 713/2021, justificativa de ausência do deputado Davi Davino, nos dias 9, 10 e 11. Requerimento de número 714, do deputado Dudu Runalça, requer a solicitação, a tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária 454/2020, em decorrência de sua matéria ter a ligação com a pandemia do Covid-19 que estamos enfrentando. Discutido e aprovado o requerimento sem número 21/2021, da deputada Fátima Canuto, requer a inclusão de pauta na ordem do dia para a votação em primeiro turno do projeto de lei ordinário 436/2020, que institui no Estado de Alagoas o Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho, como forma de pedido de socorro e ajuda para as mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, ao mesmo tempo que solicita o encerramento da primeira discussão. Esgotar a matéria do expediente, em questão de ordem do dia, o deputado Inácio Loyola registra o Dia Nacional dos Ouvidores. Parabenizamos a todos pela data comemorativa. Na hora do expediente, com a palavra a deputada Ângela Garrote, a oradora reporta-se a mensagem enviada pelos proprietários de postos de combustíveis que solicitam ao governo que pare com o aumento da pauta fiscal aplicada aos postos de combustíveis, considerando principalmente o atual momento em que se encontra o país, desde o início da pandemia. Na ocasião, ressalta a necessidade do Estado congelar a pauta fiscal dos referidos combustíveis, contribuindo assim com o consumidor de forma geral. Em a parte, o deputado Davi Maia entende a importância do pronunciamento da oradora, tecendo alguns comentários. Em a parte, o deputado Silvio Camelo ressalta que o Estado está totalmente empenhado no que tange ao combate eficaz da pandemia. Na ocasião, lê ofício de associações vinculadas ao setor turístico alagoano, que, mesmo com os impactos negativos oriundos da crise internacional, advinda da Covid-19, os esforços disponibilizados para a recuperação da economia têm sido incansáveis. Diante deste cenário, a categoria solicita uma atenção especial, acreditando na atuação conjunta para minimizar as consequências desta pandemia, dando conhecimento das reivindicações solicitadas à Prefeitura de Maceió. Em a parte, o deputado Léo Loureiro registra a presença dos vereadores Tiago de Lira e Ricardo Oliveira, do município de Porto Real do Colégio, ao tempo que considera a necessidade de discussões no que tange o aumento do ICMS no Estado. Em a parte, o deputado Cabebeto solidariza-se com o pronunciamento da oradora e tece algumas considerações. Em a parte, o deputado Ronaldo Medeiros reporta-se ao pacote oriundo da Prefeitura de Maceió, entendendo que irá penalizar ainda mais o contribuinte. Em a parte, a deputada João Pereira solidariza-se com o pronunciamento da oradora, considerando a importância de uma construção conjunta que atenda ao pleito, reportando-se ao debate. Em a parte, o deputado Francisco Tenório lê nota oriunda do Conselho Nacional de Política Fazendária e tece alguns esclarecimentos. Na sequência, considera que o aumento dos combustíveis é baseado através da função da Política Nacional de Preços adotada pela Petrobras. Com a palavra, o deputado Antônio Albuquerque. O orador faz menção, mais uma vez, das questões que norteiam a Covid-19. Na ocasião, reporta-se a entrevista concedida pela médica Ludmila, pela forma criminosa como se pôs através da imprensa, com relação ao tratamento dispensado ao vírus da Covid-19. Segue defendendo a unificação das eleições, tecendo alguns argumentos. Na sequência, ressalta que todos nós ainda vamos presenciar essas pessoas que desrespeitaram a humanidade, punidas com rigor pelo Espírito Santo de Deus. Em questão de ordem, o deputado do Ronalça registra indicação que solicita a providência de casal no sentido de atender a cidade de Pissabuçu. Em questão de ordem, o deputado Inácio Loyola registra o aniversário de 85 anos da senhora Valdete Damasceno, Deta, ao tempo que contribui com a indicação do deputado do Ronalça. Ocupa a tribuna a deputada João Pereira. A oradora discorre sobre as leis voltadas para a aprendizagem dos jovens de nosso Estado. Segue dando ênfase de forma urgente ao debate da Covid e considera que a discussão que precisa ser motivadora de decisões é a capacidade de atendimento às pessoas, mesmo considerando que as incertezas são muitas, mas o planejamento e decisões são inadiáveis.
Na sequência, enfatiza que esta Casa Legislativa está aberta ao debate produtivo para enfrentarmos essa segunda onda ou as outras que possam vir a nos atingir. Em a parte, o deputado Silvio Camelo discorda de alguns apontamentos de oradora, citando-os: encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia, procedida a verificação de quórum, há número legal para deliberar. Votação única das indicações 776, 777, 795 e 796/2020, como também número 802, 803, 804, 805 e 806/2021. Aprovadas. Votação em primeiro turno do projeto de lei 436/2020, aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 410/2020, bem como número 636/2018. Discussão única das indicações de número 778/2020, bem como 807, 808 e 813/2021. Encerrada a ordem do dia, passa-se às explicações pessoais. Com a palavra a deputada Fátima Canuto. A oradora registra os 149 anos de emancipação política do município de Pilar, parabenizando toda a família pilarense. Com a palavra a deputada Davi Maia. O orador registra os 149 anos de emancipação política do município de Quebrangulo. Com a palavra o deputado Breno Albuquerque. O orador parabeniza o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Otávio Praxedes, e todos que fazem o TRE pelo atendimento, pelo adiamento da eleição suplementar do município de Campo Grande, devido à questão da pandemia da Covid-19. Com a palavra o deputado Antônio Albuquerque. O orador faz um breve comentário com relação à questão dos avanços da tecnologia e da ciência, reportando-se aos exageros dos que defendem ou contradizem ao uso do medicamento para o combate da Covid. Com a palavra o deputado Cabebeto, reporta-se a abertura dos hospitais de campanha, reportando-se a decisão judicial. Segue parabenizando o governo federal no envio de respiradores e considera a importância do tratamento precoce para a Covid. Com a palavra a deputada Jó Pereira, reporta-se a importância de vacinar e considera que os eventuais efeitos colaterais são mínimos diante do ganho global. Com a palavra a deputada Fátima Canuto, solidariza-se com a fala da deputada Jó Pereira, observando que é indiscutível o uso da vacina na qualidade de vida como um todo. A presidência esclarece que este poder tem a função de tratar das questões do Estado, dentro do regimento interno. Não há mais oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a próxima sessão ordinária, a hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lavro e digito a presente que assino Beatriz Lousane Souto Maior Vidal, redatora de atas, e eu, deputado Cabebeto, servindo a segunda secretaria. Subscrevo. É o que consta, senhor presidente. Obrigado, deputado Bebeto. Em discussão, a ata lida pelo deputado Bebeto. Não havendo quem queira discutir. Pois não, deputado, pois não. Nossa amiga aqui desligou. Só uma observação, senhor presidente. Todos os itens tratados, aprovados, lidos, eles têm um resumo do que trata. Na minha e da do deputado Breno, né, que foram duas indicações, não trata nada, fala só o número da indicação. A indicação também ela não vem com ela, porque todos os itens estão aqui explicando alguma coisa, menos essas duas. Não sei dizer, mas vou averiguar. Deixa eu averiguar como é feito as atas. As indicações têm... Bota a máscara. Não, indicação não colocar. Pronto, não havendo quem impugne ou conteste, considero aprovada a ata. Solicito ao deputado Francisco Tenório, primeiro secretário, que faça a leitura do expediente da sessão. Projeto de Lei Ordinária 483 de 2021. Deputado Inácio Loyola, autor.
dispõe sobre diretrizes para a distribuição de vacinas contra o novo coronavírus, Covid-19, e prevenção de desvios no âmbito do Estado de Alagoas. Indicação 838/2021. Autor, deputada Fátima Canuto. Apelo ao excelentíssimo governador do Estado e ao secretário de Estado do Esportes, Lazer e Juventude, senhor Charles Ebert, para que empreendam esforços no sentido de promover a construção de um campo de futebol no loteamento Pridolim, Witteler, localizado no município de Satuba. Indicação de número 840/2021. Autor, deputada Fátima Canuto. Apelo ao excelentíssimo senhor governador Renan Filho para que empreenda esforços no sentido de articular junto aos órgãos e empresas competentes, visando analisar a viabilidade da suspensão do corte no fornecimento de água e energia por falta de pagamento para os consumidores residenciais, bem como para as unidades de imóveis relacionados às atividades comerciais não essenciais, enquanto o Estado de Alagoas permanece na fase laranja e vermelha do protocolo sanitário de distanciamento social. Indicação 839/2021. Autor, deputada Fátima Canuto. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao secretário de Educação, senhor Fábio Guedes Gomes, para que empreendam esforços no sentido de promover a construção de uma creche para atender a população do loteamento Alto da Boa Vista, localizado no município de Satuba. É o que consta o expediente, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Francisco. Deputado Ronaldo, Vossa Excelência está com a palavra assegurada. Vossa Excelência inverte com a deputada Cibele Moura. Deputada Cibele, o deputado Ronaldo cede o tempo dele para a senhora fazer o pronunciamento. Senhores deputados, queria inicialmente agradecer ao deputado Ronaldo Medeiros por ceder esse tempo na tribuna e dizer a vocês que eu não poderia começar esse pronunciamento, senhor presidente, primeiro pontuando a liderança que o governador Renan Filho vem tendo com o Estado de Alagoas, medidas em sua maioria assertivas, os números de Alagoas comparados aos números de Brasil mostram isso, mostram que Alagoas está seguindo no caminho certo, o governador vem acertando, mas hoje eu não podia dizer que a decisão divulgada ontem pelo Instagram de paralisação dos transportes complementares foi um erro. Um erro esse que essa casa, em outra oportunidade, na primeira onda da pandemia, já havia aprovado uma lei para que esse erro não fosse cometido mais uma vez. Para que esse erro não viesse a acontecer também na segunda onda. A proibição do transporte intermunicipal, ela não atinge somente o transportador. Não atinge somente o motorista. Ela atinge a todo o estado de Alagoas. O transporte intermunicipal, ele é uma das rodas, deputado Paulo, que faz com que nossa economia gire. Transporte intermunicipal é quem traz o trabalhador que trabalha no centro para Maceió. É quem leva o enfermeiro que mora na cidade de Paripoeira até o HGE. É quem traz o trabalhador do Pilar, deputada Fátima, para poder vir prestar algum serviço em Maceió. Pessoa essa que paga um valor que já é pré-estabelecido, que já sabe quanto paga, que se programa durante o mês para pagar esse valor. E a partir desse momento, fica com seu direito
de ir e vir, de sair do seu município para a capital, da capital para algum outro município, cesseado. Falando um pouquinho da região metropolitana de Maceió, ou da região do Agreste, ali perto de Arapiraca, as cidades circunvizinhas, por muitas vezes, fazem o papel de cidades dormitórios. Cidades essas onde a população, por muitas vezes, dorme e precisa vir aos grandes centros urbanos para trabalhar, para poder colocar o pão na mesa dos seus filhos. Essa casa já tentou evitar esse erro. Aprovamos a lei que torna o transporte intermunicipal como serviço essencial. Lei essa que foi de minha autoria, mas que é de todos os parlamentares aqui, porque foi uma lei aprovada por unanimidade. A casa se uniu para aprovar essa lei. Então, nesse momento, esse pronunciamento é para fazer um pedido para que o governador Renan Filho, governador que eu reconheço que vem acertando muito, mas que nesse momento tem a humildade necessária de entender que o transporte intermunicipal não pode parar. O anúncio da paralisação por 14 dias foi feito através do Instagram, através da live, mas quando o decreto saiu, não saiu falando do transporte. Então, eu espero muito que esse já seja um indicativo de que o governo entendeu que essa paralisação não poderia ser feita, deputado Ronaldo Medeiros. Ontem à noite, conversei com a Camila, presidente da SAL, que se comprometeu a ajudar nessa mesa de negociações, sempre muito solícita. Conversei também com o governador Renan Filho e alertamos a ele que essa lei foi aprovada por essa casa, que ele não pode proibir 100%. Ali a gente conversava com os complementares. E o que eles nos dizem, presidente Marcelo, é que eles estão dispostos a ajudar. Que eles aceitam que algumas restrições sejam feitas, deputado Antônio Albuquerque. Que eles aceitam, estão aqui para contribuir com o momento, que de fato o momento é grave, mas que 100% não pode ser. Até porque a nossa lei não permite. 100% não pode parar. São pais, são mães de famílias que precisam colocar a comida em suas casas. São estudantes que precisam sair do interior muitas vezes para vir estudar na capital. São funcionários de empresas que precisam utilizar do transporte para vir a Maceió. É um problema muito grande que atinge, sem dúvida nenhuma, a todos os municípios alagoanos. E o que a gente pede nesse momento é que o governo entenda esse pedido que já foi feito através de lei, que essa casa já deu a resposta, e que coloque a mão no coração, olhe para esses pais e mães de famílias e que a gente possa garantir que eles possam correr atrás do pão de cada dia, que é só isso que eles querem. Eles querem trabalhar e ajudar o estado de Alagoas. O deputado Ronaldo Medeiros pediu uma parte. Deputada Cibele, é um tema importante, é um tema que mexe com vidas. O ano passado nós tivemos mais de 3 meses com o transporte intermunicipal paralisado. Pessoal, como diversas categorias, mas o transportador, na maioria, são pessoas simples, pessoas que sobrevivem do que arrecada no final do dia. Então nós, como é um transporte, eu estou falando do transporte da ASAL, que é oficial, o pessoal paga outorga, não é? Uma linha de Elmiro Gouveia, para você trazer aqui para Maceió, por exemplo, está mais de R$50 mil para você conseguir entrar numa licitação. Então nós temos que encontrar, o Estado tem que encontrar forma, claro, de reduzir o fluxo, mas que não prejudique, primeiro, como Vossa Excelência falou, as pessoas que residem na região metropolitana de Maceió e Arapiraca, que trabalham, que necessitam se deslocar. E também encontrar uma forma de não prejudicar mais ainda os transportadores que já se encontram numa situação muito difícil. Tem que encontrar. Existem algumas pautas, os transportadores já entregaram ao governo. Pauta solicitando, por exemplo, vários estados do Brasil
os transportadores que realizam o transporte intermunicipal, eles não pagam ICMS sobre o combustível. É uma pauta muito justa, essa pauta. Tem outros estados que na compra, na aquisição de carros novos, eles não pagam o ICMS. É outra pauta muito importante, não é? Táxis têm, aqui em Alagoas, no Brasil todo, na compra do carro, eles têm uma redução. Então, Vossa Excelência toca no ponto importante, acho que a casa, nós devemos aqui, já tem lei, não é? Dura lex, sed lex, a lei é dura, mas é a lei, tem que ser cumprida. E temos que também mostrar ao governo, né, que tem sim que restringir, mas tem as exceções. Esses 100 milhões agora de crédito, de isenção de ajuda, outras categorias têm que ser incluídas e esse recurso aumentado um pouco, se for necessário. Mas eu apoio o pronunciamento de Vossa Excelência, que é muito oportuno. Parabéns. Obrigado, deputado Ronaldo. Você que é um grande conhecedor da causa por todo o serviço prestado. Queria conceder uma parte ao deputado Davi. Deputado Davi, abre mão. Deputada Jó Pereira. Deputada Jó. Senhor presidente, bom dia, colegas deputados e deputadas. Eu primeiro quero agradecer à deputada Cibele Moura pelo aparte. Dizer, deputada Cibele Moura, parabenizá-la pela iniciativa do projeto de lei. É claro que quando é lei, ela é uma lei da Assembleia Legislativa e muitos contribuíram com emendas e a lei hoje garante a necessidade do transporte, principalmente do transporte intermunicipal, que é um serviço público que deve ser continuado. Não só, e como se isso só já bastasse, pela necessidade da sobrevivência dos permissionários, mas também porque, deputado Paulo Dantas, o transporte intermunicipal atende principalmente aqueles que mais precisam, que não têm carro para se deslocar, que precisam se deslocar, como disse a deputada Cibele Moura, para os centros urbanos, que precisam se deslocar, inclusive, para o tratamento de saúde. Por que não falar das pessoas portadoras de deficiência, que muitas vezes são atendidas na PAI, na Pestalozzi, e vêm nesses transportes? Então, é o cidadão, é o alagoano, é a alagoana de todo o estado de Alagoas, do sertão ao litoral. É esse cidadão que precisa da continuidade desse transporte. E é claro que essa legislação que foi aprovada nessa casa, a deputada Cibele, dá ao governador liberdade de restringir o número de pessoas, de colocar regras para que esse transportador obedeça, para que os riscos de contaminação do Covid sejam reduzidos. Mas a paralisação por completo, por ser um serviço essencial, ele não pode acontecer, e eu estou com Vossa Excelência. Contem, né, o cidadão alagoano, os transportadores, com o apoio dessa casa, que já aprovou essa legislação, e eu tenho certeza que vai, mais uma vez, ficar ao lado, defendendo a continuidade de um serviço tão essencial, que é o transporte intermunicipal em Alagoas. Obrigada, deputada Jó. Queria conceder uma parte ao deputado Antônio Albuquerque. Deputada Cibele, antecipadamente agradeço a parte que Vossa Excelência me concede e quero dele fazer uso para me associar ao seu pronunciamento. Do melhor alvitre, absolutamente oportuno. Entendo, e isso já ficou claro nas minhas posições nessa casa, que eu até imagino e sonho com a possibilidade de que um dia elas possam ser aceitas de forma democrática por aqueles que com elas não concordem. Eu espero ter a relação respeitosa da convivência natural dos contrários na vida e, sobretudo, na atividade política e na convivência da harmonia que deve ser estabelecida até por preceito constitucional entre os poderes constituídos no nosso país e no nosso Estado.
quando Vossa Excelência menciona a lei estadual, que nós aqui aprovamos sobre a iniciativa louvável de Vossa Excelência, que garante como serviço essencial o transporte intermunicipal, é, sem dúvida nenhuma, um argumento forte para que essa casa, para que o Poder Executivo, para que tantos quantos nessas questões estejam envolvidas com poder de decisão, voltarem o olhar absolutamente respeitoso e, sobretudo, equilibrado com relação a todos esses segmentos. Eu disse ontem, e vou repetir aqui, que não cabe a nenhum de nós, por mais importantes e poderosos que nos consideremos, no exercício deste ou daquele cargo, definir qual é o serviço que é essencial para o cidadão A ou para o cidadão B. Porque um tem o serviço essencial para a sobrevivência sua, dos seus familiares, para levar o alimento dos seus filhos, para ter dignidade na sua existência e na sua vida, de um determinado setor. Já outro é de um outro mistério, de uma outra atividade. De sorte que essa questão de serviço essencial é mais, na minha opinião, uma balela arrogante de quem quer que seja, do que uma atitude coerente e justa. Os transportes alternativos intermunicipais, como foi dito aqui pela deputada Jó Pereira, por Vossa Excelência, pelo deputado Ronaldo Medeiros, é um item indispensável à sobrevivência de muita gente. Eu ainda sonho, presidente Marcelo Vitor, com o dia em que essa Covid vai ser tratada sem ser no viés político-eleitoral. Sonho com esse dia. Porque se nós formos observar as prerrogativas inerentes a cada um, tem muita gente extrapolando os seus limites. Toque de recolher em São Paulo, em Alagoas, Pernambuco, no Rio Grande do Sul ou em qualquer canto ou recanto desse meu país, que não seja feito nos níveis e nos limites da Constituição Federal, é um abuso. Toque de recolher, estado de sítio, é previsão da Constituição Federal, não precisa ser um renomado conhecedor do direito. Até um simples homem com conhecimentos limitados como eu, tem a garantia e a certeza inabalável de que não é cabido a nenhuma outra pessoa que não seja o presidente da República, nos termos da Constituição Federal, depois de ouvido o Congresso Nacional, só a ele é reservado a prerrogativa legal de decretar o estado de sítio ou o toque de recolher. Eu lamento, reconheço a gravidade do momento, acho que vidas inúmeras estão sendo ceifadas por essa Covid, sonho com o momento em que possa vir da ciência a solução para esse problema, que infelizmente aqui tem se apresentado, porque não pode ser diferente em função do tempo, que é a da vacina, ainda não nos dá segurança, porque já se estabeleceu uma guerra da indústria farmacêutica que coloca dúvida na cabeça de todo mundo se deve não tomar essa ou aquela vacina. Portanto, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa e me unir ao seu pronunciamento. Muito obrigado. Queria agradecer, deputada Antônia Albuquerque, e dizer que o sentimento da casa, ele se mostra um só, que é na defesa por esse transportador. Queria conceder uma parte também ao deputado Silvio Camelo. Deputada Cibele, bom dia a todas as deputadas, a todos os deputados. Primeiro, eu parabenizo Vossa Excelência por trazer esse tema. Vossa Excelência sempre atenta para representar os diversos segmentos, principalmente da região norte, do estado de Alagoas. E é uma preocupação de todos nós, deputada, inclusive do próprio governador Renan Filho.
Não é fácil para um governante ter que adotar medidas impopulares, medidas que vão, de certa forma, pactuar na economia das famílias. Mas estamos lutando para que não possamos atravessar o que está acontecendo em outros estados, como São Paulo, com mais de 1.000 pessoas na porta dos hospitais sem atendimento. Não são 1.000 pessoas sem UTI, são 1.000 pessoas sem um atendimento, sem nem o direito de ter um leito. E outros estados mais da federação. Estamos atravessando o pior momento da pandemia. Se Vossa Excelência, junto com os demais deputados, fizerem uma conta rápida, essa sessão começou às 9 horas, são 9h45. Daqui a 15 minutos, deputada, mais de 100 brasileiros terão morrido por Covid, por complicações da Covid. São quase mais de 100 pessoas por dia, quase, que estão morrendo em todo o Brasil. E Alagoas está, a duras penas, segurando de toda forma, de toda maneira, para que não haja um lockdown geral, porque aí vai ter que parar tudo. Se o nível de internação e de UTI não conseguir segurar a demanda, aí, infelizmente, vão ter que parar todos os setores. E é isso que o governo está tentando a duras penas e estamos conseguindo, com a colaboração de todos, com a colaboração dessa casa também. Mas me comprometo com Vossa Excelência e junto com Vossa Excelência e buscarmos, junto ao governo do Estado, uma forma de minimizar essa situação, que é dura, mas que, infelizmente, nesse momento, tem que ser tomada. Então, me coloco aqui à disposição de Vossa Excelência, parabenizo Vossa Excelência como representante do povo alagoano e estamos juntos para tentar minimizar o sofrimento dessa categoria, como já estamos fazendo. Ontem nos reunimos aqui, deputada Jó, deputado Gilvan, deputado Davi, nos reunimos aqui com o setor do comércio, e esse seria mais um setor que buscaríamos, junto com Vossa Excelência, soluções para minimizar esse problema. Muito obrigado. Agradeço a parte do deputado Silvio, deputado, reconheço muito fortemente a liderança do governador Renan Filho, do trabalho que vem sendo feito pelo secretário Alexandre, que, inclusive, por essa semana tive diversas conversas tratando sobre a questão da Covid. A Covid não é uma gripezinha, a Covid é algo muito sério. A solução só passa pela vacina. A gente sabe que enquanto a gente não vacinar a nossa população, a gente infelizmente vai ficar num eterno looping de hospitais sendo lotados, depois a onda baixando, depois a onda subindo novamente. Fico muito feliz que ontem tenha chego em Maceió, através do aeroporto, 60.600 doses destinadas pelo Ministério da Saúde, 60.000 doses da vacina da Coronavac, para que a gente possa imunizar ainda mais a nossa população. Mas é necessário entender que lei foi feita para ser cumprida. E essa casa aprovou uma lei transformando a atividade do transporte intermunicipal como um serviço essencial. Então, agradeço a Vossa Excelência, agradeço aos demais deputados, para que essa mesa redonda com o governo, junto da ASAL, junto com os transportadores, que querem ser ouvidos, que querem contribuir, possa acontecer. Queria conceder uma parte ao deputado Gilvan Barros. Deputado Chico. Deputada Cibele, antecipadamente eu agradeço a Vossa Excelência a parte e quero dizer que me juntei a esse posicionamento de Vossa Excelência desde o início do debate desse tema, quando da apresentação do projeto de lei. Eu lembro, naquele momento, ele propunha que o transporte não sofresse essa interrupção bruta na área metropolitana de Maceió. E, por uma emenda nossa, ele se estendeu a todo o estado de Alagoas. Hoje é lei. E a lei, com certeza, será obedecida pelo governador do estado, pelo governo do estado. Em outro momento, eu já tive até com o governador, com um grupo de transportadores, conversamos com ele, e ele tem a sensibilidade de entender que é essencial o transporte, que faz parte das atividades essenciais, porém, reconhece que é um grande método de transmissão
é quando se junta um grupo de pessoas dentro de uma van ou dentro de um outro tipo de transporte, que ali tem mais facilidade da transmissão. Em função disso, a grande preocupação dele com essa atividade, porque tem atividade que é essencial, mas não é de grande perigo. Essa é essencial e é de grande perigo de transmissão. O governador, no decreto, ele não se referiu diretamente ao transporte, embora tenha no pronunciamento feito algum comentário sobre isso, mas tenho certeza que até a próxima sexta-feira ele dará uma solução de determinar algumas restrições que a lei já o permite. A lei proíbe a parada bruta do transporte, mas já permite a ele, autoriza fazer restrições que o caso requer, que forem necessárias. Também já pedi uma audiência a ele para, tão logo ele me receba, se possível, ainda hoje, a gente tratar também desse tema. Tem outros temas, mas vamos tratar também desse tema. E quero dizer que é uma decisão tomada por unanimidade da Assembleia, que com certeza o governador vai obedecer. Com certeza, porque é lei. Quando a gente faz aqui uma indicação, um requerimento, ele pode até não poder obedecer, mas a lei, ele é obrigado a obedecer e tenho certeza que ele vai obedecer, porque é um homem que está preocupado em todas as maneiras de resolver a situação do Covid, reduzindo essa capacidade de transmissão, dando os leitos que forem necessários para a população alagoana, que seja de internamento em clínico ou de UTI, mas também preocupado em fazer tudo isso dentro da legalidade. E dentro da legalidade ele vai obedecer o que este Poder Legislativo determinou através da lei. Essa é a minha observação e eu quero agradecer mais uma vez por parte de Vossa Excelência. Agradeço a parte, deputado Francisco Tenório. E é importante ressaltar, sim, que Vossa Excelência deu uma contribuição importante para que esse projeto pudesse vir a se tornar lei e a gente dividir toda essa luta com a Assembleia inteira, porque foi um projeto aprovado por unanimidade, que cada um colocou a sua digital para que a gente vencesse e continuasse lutando essa batalha. Queria conceder uma parte ao deputado Gilvan Barros. Senhores deputados, senhoras deputadas, deputado Cibele, parabéns pelo pronunciamento, pelo tema que traz mais uma vez a essa casa, tema de extrema importância, uma matéria que o povo de Alagoas venceu nessa luta travada entre Assembleia e Governo do Estado. É um momento delicado que se vive o Estado de Alagoas e o Brasil, mas é um momento onde a gente não pode fechar os olhos para quem precisa levar o seu sustento, onde as consequências dos últimos dias, das últimas semanas, vêm aumentando a procura pelo transporte coletivo. Hoje, com o aumento do combustível, nem todo mundo pode vir no seu carro próprio, se deslocar do interior para a capital. E a gente vem aqui ser solidário a Vossa Excelência, mais uma vez apoiar esse pleito tão importante, apoiar os transportes complementares e tem o seu trabalho reconhecido pela população. Claro que é preciso tomar as devidas providências para que os casos não aumentem e para que eles não sejam de forma alguma ocupados quando não são. Mas aqui a gente vem fazer esse apelo que o governo do Estado, como se vincula nas conversas paralelas, que ele não venha tomar nenhuma atitude contra essa lei que é de tão importância para Alagoas. Obrigado. Obrigada, deputado Gilvan. É importante a gente pontuar esse aumento da gasolina de fato, que a população vem sofrendo com esse aumento, e as pessoas, no momento que encontram uma alternativa, elas se veem cerceadas desse transporte. Queria conceder uma parte à deputada Jó Pereira. Deputada Cibele, agradeço novamente a parte de Vossa Excelência. Eu preciso pontuar algumas coisas, principalmente depois da sua fala, da fala do deputado Francisco Tenório, só para reafirmar e, mais uma vez, confirmar aquilo que eu digo e venho insistindo aqui nessa casa, que o governo não ouve a deputada Jó. Ele não ouve muitas vezes a Assembleia, mesmo que ela se posicione por meio de uma lei. Então, é importante dizer que ontem na live, o governo foi enfático em dizer que o transporte intermunicipal está proibido.
Não veio a proibição no decreto que foi publicado no Diário Oficial. E aí a gente volta e também se posiciona com relação à necessidade da multissetorialidade e da simultaneidade de ações. Você proíbe, deputado Francisco Tenório, o transporte intermunicipal de passageiros de boca pelas redes sociais, mas não fala e não comenta o transporte de turismo, os receptivos, que também é um tipo de transporte intermunicipal, mas que está atrelado a uma cadeia produtiva que, de uma maneira ou de outra, consegue sentar com o governo do Estado. E isso é um posicionamento que não é só com relação ao transporte intermunicipal obrigatório como serviço público, mas é necessário que o governo tenha uma visão ampla do todo para que ele se posicione de forma planejada, coordenada, multissetorial e simultânea. E um último comentário, deputada Cibele, aproveitando a oportunidade, o que aconteceu com a proibição dos transporte intermunicipal no ano passado foi o fomento da irregularidade. As pessoas não vão deixar de usar o transporte. O transporte irregular vai cada vez mais acontecer no nosso estado, inclusive nos mesmos moldes que acontece o transporte irregular intermunicipal, mas sem o controle do governo. Sem o total controle do governo, que pode exigir máscara, álcool, diminuir e reduzir a capacidade nos transportes. Então, assim, ficam aqui essas minhas considerações finais. Muito obrigada. Agradeço a parte da deputada Jó Pereira, em tempo que agradeço a parte de todas as vossas excelências. É um tema, de fato, de muita importância, que atinge não só, repito, aos condutores desses veículos, às famílias desses condutores, mas atinge diretamente a toda Alagoas. O transporte complementar de Alagoas hoje, por dia, transporta mais de 100 mil passageiros, presidente Marcelo Vitor. São pessoas essas que precisam, por muitas vezes, vir ao médico, que precisam, deputado Francisco Tenório, vir à capital para poder trabalhar. Então, a gente precisa pensar nessas pessoas. E se o governador, que já pontuei aqui nesse discurso algumas vezes, que eu considero sim, que vem fazendo um trabalho correto, que vem atingindo marcas importantes no combate à Covid, entende que o transporte deve ser restringido, que ele crie regras, que ele restrinja, assim como fez com diversas outras categorias. Mas proibir não pode. Proibir a força da lei aprovada por essa Assembleia, sancionada pelo presidente Marcelo Vitor, não permite que isso aconteça. É necessário essa união que essa casa demonstra para que a gente possa defender uma lei que não é a lei da deputada Cibele Moura, que é a lei da Assembleia Legislativa como um todo. Então, queria agradecer a todos vocês, dizer a todos os complementares, a todos os transportadores intermunicipais, que contem sempre comigo e tenham certeza que podem contar sempre com essa casa. Muito obrigada. Obrigado, deputada Cibele. Deputada Antônia Albuquerque. Presidente, apenas para fazer aqui uma observação rapidíssima. Já em janeiro, a gente ouvia a mídia dizer que março seria o pico da nova crise. Dezembro e janeiro a gente já ouvia isso. Ou seja, tem gente, inclusive, adivinhando quando é que o vírus vai ficar mais atuante ou não. Outra coisa que eu quero deixar apenas para reflexão é que todas as pessoas públicas, todos nós, homens e mulheres públicos, ao nos posicionarmos com relação a essa questão e utilizarmos as redes sociais, depois tenhamos o cuidado de ver lá nos comentários como é que a população reagiu. Se os comentários nos favorecem, nos apoiam nessa nossa iniciativa ou não. Hoje, a rede social oferece um extraordinário serviço de pesquisa para consumo interno. Muito obrigado, senhor presidente. Era apenas isso que eu queria colocar. Por nada, deputado Antônio. Obrigado, Vossa Excelência. Deputado Ronaldo Medeiros. Senhor presidente, a mídia divulga previsão de tempo para daqui uma semana, para daqui um mês. E não está adivinhando, usa a ciência para isso. As pessoas plantam por isso, deixam de plantar, prevê geada. É ciência. Ciência.
ciência, senhor presidente. Então nós temos que respeitar isso. Não respeitar isso é voltar à Idade das Trevas. Passamos a Idade Medieval, que a ciência se escondia do mundo, porque era proibida. Se nós não respeitarmos isso, para onde vamos parar? Vacina, senhor presidente. Estão colocando aí, eu ouvi falar, li, alguns países colocando, aqui no Brasil, a Anvisa saiu com a nota ontem, aqui no Brasil não teve um caso de trombose nem de nada, com essa vacina que estão falando aí. Quando a gente coloca isso, a gente tem que ter cuidado. Nós somos formadores de opinião nessa casa, para não desestimular a vacina. Vacina se tivesse vacina aqui em quantidade, senhor presidente, nada pararia. As pessoas estariam hoje numa vida normal, a gente aqui sem máscara, inclusive. Então, que a gente respeite a ciência. Essa é a que deve tomar conta, não a política, é a ciência da pandemia. Obrigado, deputado Ronaldo. Deputado Francisco Tenório, para verificação de quórum. 22 deputados presentes. De novo, Chico. Senhor presidente, 22 deputados presentes. 10 horas. Havendo o número regimental, instauro a nossa ordem do dia e vamos para o item 1, projeto de lei 410 de 2020. Deputada Fátima Canuto. É em votação. Tá? Em votação, institui o programa de denúncia da violência doméstica e familiar. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2. Projeto de lei 636/2018, de autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros, dispõe sobre... Adiar? O deputado Ronaldo? Deputado... Microfone. Queria pedir adiamento, senhor. Adiamento da votação, então, do item 2. É isso, meu querido? Isso, Ok. Pois não? Lembra lá? Vamos às indicações. Item 3. Indicação número 778 de 2020, de autoria do senhor deputada Cibele Moura. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 807 de 2021, de autoria da senhora deputada, senhor deputado Francisco Tenório. Em discussão. Quer discutir? Encerra a discussão. Indicação 808 de 2021, de autoria do senhor deputado Francisco Tenório. Em discussão. Encerra a discussão. Indicação 813 de 2021, da senhora deputada Ângela Garrote. Apensa a indicação 814 de 2020, do deputado Jairzinho Lira. Em discussão. Encerra a discussão. Item 7. Discussão em segundo turno do projeto de lei da deputada Fátima Canuto. Institui no estado de Alagoas o programa de cooperação e código sinal vermelho como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Em discussão? Encerro a discussão. Item 8. Discussão da indicação 779/2020. Eu acho que eu cometi um erro aqui. As indicações anteriores eram para ser votadas e eu discuti, então vamos retornar. O item 3, votação da indicação 778 de 2020. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4, indicação 807 de 2021, deputado Francisco Tenório, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 808 de 2021, deputado Francisco Tenório, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 813 de 2021. Os deputados que em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Peço desculpas do meu erro ao plenário. Vamos retornar agora ao fluxo normal. O item 8, é discussão agora das indicações. Indicação 779 de 2020, deputada Cibele Moura. Em discussão. Encerra a discussão.
Item 9, indicação 797/2020, autoria do senhor deputado Dudu Ronaldo, sem discussão. Encerra a discussão. Item 10, indicação 809/2021, deputado Francisco Tenório, em discussão. Quer discutir, Chico? Encerra a discussão. Indicação 810/2021, deputado Francisco Tenório, em discussão. Encerra a discussão. Item 12, indicação 811/2021, deputada Fátima Canuto, em discussão. Encerra a discussão. Indicação 812/2021, de autoria do senhor deputado Cabo Bebeto. Item 13, indicação 812/2021, deputado Cabo Bebeto, em discussão para discutir o autor da indicação, nosso queridíssimo deputado Cabo Bebeto. Só para informar, senhor presidente, que a 826 tem o mesmo teor, foi dada entrada de duplicidade. Aí Vossa Excelência pode... Então prejudica a 826, tá certo? Anula ela. Vamos prejudicar, então, a 826, uma vez que é o mesmo conteúdo, mesmo... E é de Vossa Excelência também? Muito bem, parabéns, deputado. Muito obrigado. Trabalha tanto, deputado Chico, que entendeu? Foi dobrado, saiu dobrado. Parabéns. Então, em discussão, a indicação 812. É isso, deputado Cabo Bebeto? Encerra a discussão. Item 14, indicação 815/2021. Em discussão? Para discutir, deputada Jó. Indicação 815 do deputado Davi Davino Filho. Para discutir, a deputada Jó Pereira. Bom dia, senhor presidente, mais uma vez. Bom dia, querida deputada. Eu gostaria de reforçar a indicação do deputado Davi Davino e dizer que a época da aprovação da reforma da Previdência nesta casa, essa foi uma das emendas propostas por mim, que infelizmente não foram aprovadas por essa casa. Hoje, o governo do Estado, infelizmente, senhor presidente, cobra dos aposentados que recebem acima de um salário mínimo 14% a título de contribuição previdenciária. É uma indicação que vem pelo gabinete do deputado Davi Davino Filho, e que traz lucidez à reforma apresentada pelo governo a esta casa, porque vai reduzir o impacto dessa reforma nos aposentados, que inclusive à época foi muito mais gravoso do que a reforma apresentada pelo governo federal. Nós alertamos, mas infelizmente foi aprovado e o governo hoje retira do salário de todos os aposentados que recebem acima de um salário mínimo 14% de sua aposentadoria, quando eles só pagavam quando recebia acima do teto da Previdência, o que é ainda praticado pelo governo federal. Então, a indicação do deputado Davi Davino Filho está nessa esteira e, de acordo, inclusive, nos mesmos moldes de que nós apresentamos a emenda ao projeto de reforma da Previdência aprovado por essa casa. Muito obrigada. Ainda em discussão? Encerra a discussão. Conseguimos superar a nossa ordem do dia. Os inscritos em expediente, em virtude do tempo, foram remanejados para explicações pessoais. E aí, deputado Cabo Bebeto tem a palavra assegurada. Por favor. Bom dia, senhor presidente, todos os colegas da casa, funcionários de Assembleia. A gente começa a observar alguns discursos, né, durante a sessão. E não, porque medidas duras não são fáceis de ser tomadas. Eu ainda não vi um governador desse com um semblante sequer de tristeza. Ainda não vi. Sinceramente, não vi ainda. Um com olheiras por falta de sono. Um magro demais, de repente, por estar passando necessidade. Não vi.
Essas medidas são duras de serem recebidas, mas de serem tomadas não, porque, inclusive, às vezes são tomadas em conjunto, são tomadas a cada 5 dias. E o que a população, na verdade, não percebe endurece a medida e nada melhora. Então, e agora, toque de recolher em Alagoas. A partir de 9 da noite às 5 da manhã, o cidadão que for encontrado na rua, a polícia vai escoltá-lo até em casa. Quantos pais e mães de família não sonhavam com essa segurança de ter a polícia acompanhando ele até sua residência? Seria realmente próximo da perfeição. Na verdade, a polícia deve ter um efetivo enorme aí, para além de já se preocupar com o combate à criminalidade, e agora ter que estar escoltando o pai de família, como se nesse horário fosse o grande problema da aglomeração. Porque tudo que se fala de medida é para se evitar a aglomeração. Eu não vi ninguém até agora fechar, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa. Por que não fecha? Se a finalidade é evitar a aglomeração, fechar, proíbe voo. Tem local, tem metro quadrado com mais gente do que um avião e ninguém suspende voo. O pobre podia suspender, porque o cara não anda de avião mesmo. Agora, ele precisa do ônibus, ele precisa do transporte intermunicipal. Um amigo meu ontem, rapaz, eu moro na Forene, minha mulher trabalha no centro. Como é que minha mulher vai trabalhar agora? Mas o cara manda fechar, deputado Bruno Toledo, porque ele não sabe o que é isso, não. São 3 carros só para acompanhar ele até o palácio. O cara não sabe, não, o que é. O cara já vem sofrendo, o dono do transporte, deputado João Pereira, com a redução da capacidade. Agora não vai poder trabalhar. Não poder trabalhar 14 dias de quem tem que receber todo dia o dinheiro para comprar a feira, fazer a feira, a mistura. É meio mês sem entrar dinheiro. Ninguém aguenta isso, não. E o cara vai dizer que as medidas ruins têm que ser tomadas. Eu não vi um coração partido de nenhum governador até agora. Não percebi, no semblante de nenhum, a tristeza dessas medidas. Eu só vejo o povo, o vídeo do povo, o choro do povo, gente se matando, como eu recebi um vídeo hoje, o cara pulando um prédio. E isso acontece, Caba Velho. Acontece porque o negócio já não vem bom há muito tempo. Agora, a deputada Davi Maia é o 12º ministro do Supremo, né? Agora são 12. Os 11 ministros do governador Renan Filho, porque agora tirou o seu direito de ir e vir. Porque na prática é isso, né? O guardião, o esculhambou, qualquer um agora pode também se sentir nesse direito de proibir. Rapaz, será que um dia eu vou sair tarde do escritório e a polícia vai me escoltar até em casa? Se eu não quiser ir para casa, tiver que parar no posto para abastecer, será que a guarnição vai permitir que eu abasteça o carro antes de ir para casa? Será que a polícia vai ter trato com aquele cara que está indo para casa? O cidadão vai estar estressado, vai ter um trato com a polícia. Daqui a pouco a gente vai estar colocando policiais contra homens de bem, como a gente está vendo aí em outros estados. Coisa que a gente não estava vendo aqui. E de repente uma medida dessa pode trazer esse tipo de situações. Está lá o cara de serviço cheio de problema, está lá o cara indo para casa cheio de problema, e um manda o outro para casa. Às vezes a gente está numa blitz, o senhor está indo para onde o cara não gosta? Imagina se eu vou levar você até em casa. Vai terminar tendo problema, porque um ou outro não vai aceitar essa interferência. Talvez o outro não acerte a desobediência. Talvez o outro entenda e de repente passe o governador, a viatura parada, passou um carro, porque você não foi atrás daquele carro mandar ele para casa? Será que é o papel da Polícia Militar de Alagoas? Será que a gente não tem o que fazer não na polícia para estar botando homem de bem para ir para casa? Será que esse realmente é o problema da aglomeração aqui em Alagoas? É 9 horas da noite às 5 horas da manhã. A gente continua responsabilizando os responsáveis. Por que não fecha banco? O centro já não... Qual é a loja? Qual é a loja aqui em Maceió que tem aglomeração? Queria o comerciante ter aglomeração. O cara fica na porta chamando o cliente. Qual é a loja de Maceió que está criando aglomeração? Se tem essa, que seja apontada e que essa responda, que essa se adeque. Mas a grande maioria dos comerciantes estão implorando pela clientela. O cara agora não vai poder funcionar na segunda-feira. Quantas pessoas só podiam ir para o centro sábado? Não pode mais ir para o centro sábado.
O shopping, final de semana, que tinha o maior movimento nas lojas, que as pessoas trabalham durante a semana, não pode ir, nem sábado, nem domingo, nem terça. O cara não entende o que é isso, não, é. O que é precisar trabalhar. Eu posso adoecer, justifico aqui, o salário, eu não perco nada com isso. É bom demais. Mas o cara que tem que trabalhar todos os dias, ele precisa trabalhar. Ninguém está mais preocupado em pagar imposto, não. O cara está preocupado em fazer a feira dele. Imposto ninguém vai pagar, não. Não pensa que o cara vai pagar, não. O cara do transporte intermunicipal tem prestação. Já estava reduzido, acho que 30%, se não me engano. O cara agora não pode transportar ninguém. Estava uma amiga minha dizendo, a minha diarista trabalha 2 dias por semana aqui e mais 2 casas. Ela fica de segunda a sábado, indo e voltando. Vai dormir um dia na minha casa, um dia na casa da outra. Então, ao invés de usar o intermunicipal, vai usar o municipal. Muita gente que mora em Marechal, que tem um pai aqui, vai vir passar a semana em Maceió para ir trabalhar, porque ele vem de Marechal para cá, mas não vai ter mais o transporte. Aí a gente vai partir para moto regular, carros pequenos regular, lotando, transporte nas carreiras para dar mais viagem, porque o regular, o intermunicipal, ele é regulamentado e é fiscalizado, o outro não. E vocês vão ver que vai começar a correr solto o transporte irregular. Então, se aperta, mas sem dar solução. Se tem tempo, se anunciou que ia fazer, se prevê o anúncio, marcou, por que não pensar nas pessoas mais simples também? Vocês vão ver quantas empresas vão fechar com isso aí. Churrascaria, por exemplo, que é uma comida que dificilmente você pede uma quentinha, os caras não vão aguentar não, isso não. Por mim, eu, se fosse com comerciante, minha loja fechasse, deputado Bruno, estava uma faixa do lado do Palácio daquela grade pendurada, com meu CNPJ, dizendo que eu fechei e agradecendo o Renan Filho. O problema é com o Alagoanos, presidente, quando chegar em 2022, vai abrir a cara de bestalhado dele, rindo, batendo palma para esses caras aí, esquecendo o que ele fez há 1 ano atrás, o que ele vem fazendo há 1 ano e meio quase, massacrando todo dia. Ah, mas eu me preocupo, olha, eu faço esse coração partido. Procura uma ruga. Procura só uma ruga na cara de um governador desse. Não tem não, está nem aí. Está nem aí, mas é o povo que está sofrendo. Até que, enfim, o Ministério Público Federal resolveu cobrar, questionando a questão dos hospitais de campanha, né? Quantos hospitais e quais foram construídos pelos estados, daqui vai responder também, né? Quando foram construídos, como foi o funcionamento, quando fechou, por que fechou, cadê os insumos, para onde foram, vai reabrir, previsão para reabrir. Questionamentos esses que eu fiz dia 4 para a Secretaria de Saúde, que até agora eu não obtive a resposta. Mas certamente ao PGR eles vão responder um pouco mais rápido. Mas é questionar mesmo. Questionar porque tem mais 300 leitos, lá eram quase 150. Foi para onde? Para o hospital já que inaugurou e levou para lá. Essa maquiagem, é isso que pode parecer uma maquiagem, que as pessoas ficam se questionando. A gente recebeu ontem aqui o pessoal da Ampaeal, pessoal que faz Uber e outros aplicativos, pessoal desesperado, porque podia rodar à noite, agora não pode, vai vir rodar pelo dia, dividir com quem já estava ruim pelo dia também. É que é igual o táxi, tem gente que prefere rodar à noite, vai ficar todo mundo rodando pelo dia. Então, de novo, o cara tem sua possibilidade de trabalhar reduzida e o Estado não oferece nada. Então, a gente deu entrada numa indicação para que eles também tenham a questão do crédito, mas crédito para quem está com o nome limpo, porque só para... crédito para todo mundo, porque só para quem está com o nome limpo, o caba velho, não vai não. Não vai não, que o cara está 1 ano assando e comendo. Dificilmente o cara está com o nome limpo. Então, se é para ajudar, tem que ajudar todo mundo. Porque ajudar só quem ainda está bem e esquecer dos outros, não vai resolver. Fez aqui, eu dei entrada ontem, senhor presidente e demais colegas, no projeto de lei para que o Estado de Alagoas não feche o comércio sem fazer reunião prévia com representantes dos empregados e empregadores, com no mínimo 48 horas de antecedência, mostrando embasamentos científicos e de saúde pública que justifiquem o fechamento, bem como também mostrar o planejamento e propostas para evitar o colapso na economia. Então a gente está aqui atento, o povo às vezes espera, deputado Gabo Novaes, que a gente faça mais coisas, mas nós temos as nossas limitações
mas pelo menos enquanto o 12º ministro não proibir, pelo menos a fala aqui, eu vou continuar falando e me posicionando. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência com a palavra. Obrigado, deputado Bebeto. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar nesse dia o município de Campo Alegre por mais uma conquista. Campo Alegre alcançou o top 10 no Brasil no ranking de transparência. É o 9º município brasileiro em transparência de todos os municípios acima de 50 mil habitantes. Concorreram quase 700 municípios, isso de acordo com a CGU, Controladoria Geral da União. Campo Alegre ficou em 9º lugar no Brasil e em 1º lugar em Alagoas, né, acima de Arapiraca, Maceió e Delmiro Gouveia. Então, eu gostaria de parabenizar a ex-prefeita Pauline Pereira pelo trabalho que foi desempenhado durante toda a sua gestão, que culminou com essa conquista no ranking de transparência, e parabenizar também ao prefeito Nicolas Pereira, que dá continuidade a um índice tão importante para a gestão quanto para o cidadão que quer ver, acompanhar com transparência e com efetividade a implantação das políticas públicas através de investimentos públicos coerentes e transparentes. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns, município de Campo Alegre, toda a equipe que se esforçou. Isso é um trabalho conjunto, não é um trabalho só do gestor municipal, é um trabalho conjunto de todos os que fazem a gestão pública do município de Campo Alegre. A gente fica feliz de ver Alagoas no top 10 do Brasil. Obrigada. Parabéns a Campo Alegre, em nome da prefeita Pauline Pereira, por esse excelente desempenho e reconhecimento nacional. E parabéns a Vossa Excelência também e toda a sua família. Deputado Davi, Vossa Excelência, assegurada a palavra. Senhor presidente, da sessão, para lembrar que eu não falei, queria relembrar hoje duas coisas. Eu sempre vim falando aqui da questão da subnotificação dos casos de Covid em Alagoas, da falha da notificação. No dia de ontem, a Fiocruz, a Fundação do Rio de Janeiro, ela traz um dado muito expressivo. Alagoas é o estado com o maior tempo entre a data do óbito e a notificação do estado. Em Alagoas, são 47,5 dias de quando o cidadão falece até entrar nos dados oficiais do estado de Alagoas, o que mostra que o governo atrasa ações, atrasa medidas, inclusive a retirada dos hospitais de campanha, porque os dados e a base do governo está errada. E, mais uma vez, eu já vinha dizendo isso, médicos aqui do estado já tinham ressaltado essa situação e o governo negava. Mas agora quem está afirmando não é mais o deputado Davi Maia, e sim a Fiocruz. Alagoas aí, mais uma vez, liderando péssimos rankings pelo Brasil afora. E continuando, senhor presidente, também da série, para lembrar do que eu não falei, para não esquecer que eu falei, faz 2 anos que eu critico a gestão da Casal nesta casa, fazem 2 anos que eu digo da incapacidade gerencial, tanto da gestão, mas sobretudo da Casal, como ela é montada, como ela é feita, do peso que a Casal traz sobre o alagoano, do custo Casal para o estado de Alagoas e para o cidadão, que no final das contas é quem paga realmente a conta de água. E agora o presidente da AMA, Hugo Vanderlei, aliado, parceiro político do governador Renan Filho, vai à mídia, vai à imprensa para falar da gota d'água, dizendo que é um absurdo o presidente Clécio Falcão continuar presidente da Casal e que os municípios da Bacia Leiteira
estão há muito tempo sem água e que não existe uma conversa, uma facilidade entre o presidente Clécio e os prefeitos do Sertão. Eu já venho falando isso aqui há muito tempo. Aliás, me elegi dizendo isso, que a Casal tem que sim fechar, temos que privatizar a Casal, que acabou. A Casal só traz problemas ao cidadão. Dessa vez quem está falando é um aliado, um parceiro de primeira hora do governador. Pode ser que ele escute e mude pelo menos a gestão da empresa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Davi Maia. Deputado Ronaldo Medeiros, assegurada a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, só para fazer aqui um registro, a Casal, primeiro mandato que eu estive nessa casa, constantemente vinha-se pedindo créditos suplementares, o governo colocava dinheiro no governo TEL. Várias vezes nós votamos aqui para pagar, inclusive, compromissos, salários, não só da Casal, mas tinha uns laboratórios também que vinham aqui com frequência. O Clécio, ele tem feito uma gestão muito boa. A Casal tem um papel importantíssimo. Tem um papel tão importante que veja quanto a empresa, a BRK, está pagando para ficar fazendo uma parte do trabalho que é da Casal. E só está fazendo isso graças a essa gestão. Essa gestão que está aí na Casal hoje, ela vem com frequência. E olha que eu já entrei em embates outros com o Clécio. Mas a verdade tem que ser dita. A gestão vem tendo superávit, a Casal vem dando lucro, 50 milhões, 60 milhões por ano. E deixou o governo de enviar recursos públicos para pagar compromissos da Casal. Então, eu queria fazer aqui esse registro. A Casal cumpre um papel importantíssimo. Pena que gestões anteriores estragaram, dilapidaram o patrimônio público de uma companhia tão importante que vem sendo resgatado nesses últimos anos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu que agradeço o vosso pronunciamento. Deputada Cibele Moura, assegurada a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, esse tema da Casal é um fato que preocupa o meu mandato desde os primeiros dias. Mas eu acho importante estabelecer que a culpa, e se existe culpa, do serviço ser tão ruim, tão defasado, e que não atenda a população de Alagoas como a população merece, não passa pelo presidente Clécio. Não é como se ele tivesse pego uma empresa a mil maravilhas, deputada Jó. Não é como se quando o presidente se tornou presidente, a água de Alagoas estivesse perfeita, Alagoas toda saneada, e agora, nesse momento, a gente estivesse vendo Alagoas na contramão. É necessário reconhecer, o que o deputado Ronaldo coloca aqui, que as contas da Casal começaram a melhorar. Mas também é necessário entender que o problema da Casal é a própria Casal. É a forma com que o sistema é gerido, é a forma com que a população, durante todos esses anos, vem sendo atendida. E eu, que sou de Paripueira, essa semana a água que chegou até minha cidade chegou barrenta, como a gente diz lá. Chegou água escura, uma água que não poderia ser utilizada para banho ou para o consumo daquelas famílias. Mas, repito, a culpa disso não passa exclusivamente pelo presidente. A culpa disso passa por um serviço que é comandado pelo Estado, deputado Léo, e que não deveria ser. Existem empresas, existem pessoas muito mais capacitadas que estudaram para gerir essa empresa e tirar isso da mão do Estado. Eu tenho certeza que se o presidente Clécio fosse presidente de uma empresa privada, a água de Maceió, a água de Alagoas, a água de Paripueira estariam muito melhor. Então, repito, a culpa não é dele. A culpa é da forma que é gerido um serviço que a iniciativa privada tem total condição de ofertar de uma maneira muito melhor e que atenda a nossa população. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Cibele. Deputada Jó Pereira.
Senhor presidente, nesse ponto específico da Casal, e desde ontem que o deputado Dudu Ronalça já trouxe a essa casa a problemática do abastecimento de água de Piaçabuçu, eu concordo com a deputada Cibele quando ela diz que a culpa não é do presidente Clécio. Realmente não é. Mas a gente também não poderia dizer, tapar o sol com a peneira. A culpa é a falta de investimento público em uma política extremamente importante e essencial, que é o abastecimento de água, o acesso à água de qualidade. Então, faltou e falta ao longo dos anos, e nós estamos numa oportunidade única, deputado Davi Maia. Temos aí eu poderia dizer, o produto da PPP, que poderia ser investido nos sistemas de abastecimento d'água dos pequenos municípios do Alto Sertão. E a culpa é do presidente Clécio? Então, é necessário que haja investimento naquilo que é importante, e que é importante como política pública. Eu falo de Piaçabuçu porque essa casa, senhor presidente, desde a legislatura passada, fez uma audiência pública lá na cidade de Piaçabuçu. Todos sabem os motivos, todos sabem o que é necessário fazer para melhorar o abastecimento de Piaçabuçu, mas não faz, não é feito simplesmente assim. E aqui eu quero citar o abastecimento d'água das cidades de Junqueiro, São Sebastião e Teotônio Vilela. O abastecimento dessas cidades, deputado Paulo Dantas, era conjunto. Com investimento próprio, Teotônio Vilela tirou o abastecimento conjunto do abastecimento compartilhado de Junqueiro e São Sebastião. Faltava água, deputado Marcelo Vitor, por semanas a fio. 15 dias sem água. Teotônio Vilela hoje tem uma adutora própria, com investimento próprio, com recurso do município, que hoje faz a gestão do abastecimento d'água. Falta investimento estadual, federal, para melhorar o sistema de abastecimento. Hoje, o município de Junqueiro e o município de São Sebastião, por ter compartilhado a captação de água, os dois municípios sofrem com problema de abastecimento. Falta investimento, deputado Galba Novaes. Então, o problema é investimento público, que no saneamento e na distribuição da água foi resolvido com a PPP. Mas os frutos dessa PPP, eles precisam garantir o acesso à água. Não pode ser despendido em outras políticas que não a política de abastecimento, a política de saneamento. Então, assim, fica aqui essas minhas observações. Arapiraca sofre com falta d'água. E agora, senhor presidente, fica aqui o meu alerta. Nós temos aí, e vai começar a operação da mineradora Vale Verde, e uma das minhas preocupações é exatamente água, porque a mineradora não funciona sem ter acesso à água. E 15% da captação bruta da adutora do Agreste é direcionado para a operação da mineradora, de um sistema que já não atende a região. Então, é necessário investimento público em uma política extremamente essencial para todos os alagoanos e alagoanas. Então, fica aqui essa minha observação e fazer um comentário com relação à fala do deputado Cabo Bebeto, quando ele traz a indicação, o projeto de lei, da necessidade da formação desse comitê. Dessa comissão que planeja, que traz dados, que baseia as restrições de medidas na ciência. Nós estamos pedindo isso, senhor presidente, desde o ano passado, que o Estado tenha uma atuação mais coordenada, planejada, pensando no futuro, trazendo dados, mostrando e justificando as medidas que vêm sendo tomadas, com dados, com ciência, que eu tenho certeza que isso vai ajudar o governo do Estado a consolidar a política de distanciamento, a política de isolamento, a política de restrição que ele vem tomando. Então, muito obrigada por mais essa oportunidade de fala. Eu que agradeço, deputada Jó. Deputado Davi. Senhor presidente, só para emendar,
gosto muito quando o assunto é casal, porque é uma coisa que eu me dedico assim com afinco. A coisa que eu gosto de estudar é sobre o tema. E quando a gente fala do presidente Clécio, se ele fosse treinador de futebol, ele já tinha caído. Se ele fosse presidente de uma empresa privada, ele já tinha caído. Se ele fosse gestor eleito, não teria sido reeleito. Porque quem está dizendo isso são os maiores clientes deles, que são quem? Os maiores acionistas, que são quem? Os municípios. Quem está dizendo isso é o presidente da Associação dos Municípios Alagoanos. Não existe figura, e se você puxar os acionistas da Casal, depois de 99,999% do Estado, você vai ver que o maior acionista são os municípios de Alagoas. Não existe figura mais representativa do que o presidente da AMA. E não existe figura mais representativa do que um cidadão que é do MDB desde quando nasceu, que ontem estava com o governador lado a lado. Não sei se foi uma coisa combinada, orquestrada, se o governador pediu para o presidente da AMA criticar, para o próprio governador retirar, ou se foi espontâneo. Eu até acredito que foi espontâneo mesmo, porque quem mora no sertão e no agreste não aguenta mais a falta de água. Mas só para tratar aqui do assunto que o deputado Ronaldo Medeiros teve, que a gestão é um sucesso, que essa casa já várias vezes emendou recursos para Casal. Primeiro, o governador Renan Filho já aportou, sim, recursos do Tesouro do Estado para Casal. Segundo, a Casal, em 2015, recebeu 28% de aumento da tarifa de água. Em 2016, 16,5%. Em 2017, mais de 10%. Em 2018, 6%. Em 2019, mais 6%. Ou seja, como eu disse ontem, o governador Renan Filho dá com a mão e tira com as duas. Mas é muito fácil meter a mão no bolso do povo e retirar. Além do aumento, o governo fez aporte de recursos. O investimento da Casal é pífio. Ele não tem outra palavra, deputada Jó Pereira. Ele é pífio. Para exemplificar, eu gosto de utilizar Murici. Murici, que é a terra do governador Renan Filho, que quando o governador entrou, deu ordem de serviço, demorou 7 anos para concluir uma obra de mais ou menos 9 milhões, deputado Ronaldo Medeiros. Então, o débito da Casal com o Fundo Casal, que é os servidores, 150 milhões de reais. O presidente da Casal parcelou em 431 milhões, 240 vezes. O passivo da empresa não para de crescer nos últimos 5 anos. 5 anos do presidente Clécio, o passivo da Casal, deputado Galba, cresceu 50%. 50%. E o Estado já aportou mais de 120 milhões de reais por meio de convênio na Casal. Dinheiro do Tesouro. Então, vamos estudar primeiro, antes de a gente falar. Vamos estudar primeiro, antes de a gente afirmar qualquer coisa. Quem quiser os números, eu tenho disponível. Inclusive, está no meu site. Pode baixar lá todos os números da Casal. Porque esse é um tema que me inspira, deputado Silvio. É um tema que eu gosto de estudar. É um tema que, assim, a gente tem que se livrar deste problema. E a Casal, como eu já disse aqui, é um câncer que consome o povo de Alagoas. Muito obrigado, senhor presidente. Pífio. Eu, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, eu vou me solidarizar com o presidente Clécio. Não concordo que ele seria demitido se fosse um técnico de futebol. Ele não é demitido porque ele faz o que o governador manda. Ele é o Pazuello, exatamente o Pazuello. É óbvio que ele sabe que precisa investir. A deputada J está correta. Então não é culpa dele. É investir. Quem manda é o governador. Nós temos um governador inteligente, extremamente competente. Quem manda é o governador. O governador não quer investir porque é uma opção política. Investe numa duplicação, mas não investe no sistema de água. O Clécio vai fazer o quê? Então, se ele está esse tempo todo é porque ele ele segue as regras que o chefe manda. Por isso que ele está aí, vai fazer, sei lá, 8 anos. Né? Bem mandado. Deputado Carnezinho. Injusto esses ataques ao Clécio. Senhor presidente, eu quero ratificar as palavras do deputado Ronaldo Medeiros, deputada Jó,
deputada Cibele, da palavra de Vossa Excelência, sobre a competência e, ao mesmo tempo, a lisura que o presidente da Casal Clécio tem tomado. Eu concordo também com quando o deputado Davi Maia fala sobre a questão se o presidente Clécio fosse presidente de um time de futebol, já tinha sido substituído. Se o presidente Clécio fosse até de um comando de um batalhão, já também tinha sido substituído, porque essa é a forma mais fácil de poder você jogar para a barriga e não reconhecer um erro de um sistema como um todo. Quando o time está ruim, não, às vezes a culpa não é do treinador. Às vezes precisa de investimento para jogadores. Quando o comandante a uma cidade está com alta de violência, não é culpa do comandante do batalhão. Precisa de efetivo, precisa de mais armamento, ou seja, não é esse tipo de desculpa que se resolve um problema. Pegando a fala da deputada Jó, Arapiraca não, o problema de Arapiraca não é a falta de água, pelo contrário. E também não existe risco da Vale não ter água suficiente para poder produzir. Pelo contrário, quando a Vale chegou, foi feita uma terceira adutora com água bruta só para fornecer a Vale. Hoje, Arapiraca tem água sim, por incrível que pareça. Qual o problema da falta de abastecimento de água na cidade de Arapiraca? É porque a água chega com muita pressão, tubulação antigas, precisa realmente fazer uma readequação da distribuição de água na cidade. Tem canto que a água chega com pressão estourando os canos, tem canto que não chega porque não tem pressão, a água não tem pressão para chegar. Existiu agora recentemente uma licitação para que uma empresa pudesse fazer a redistribuição setorizando os bairros, fazendo com que pudesse assim ter um equilíbrio de vazão, de pressão e mudando os canos. Foi quando que essa empresa ganhou a licitação, foram 30 milhões o projeto na época, ganhou a licitação. Quando estava fazendo, infelizmente, o projeto todo que ela ganhou a licitação estava precisando de adicionar alguns itens, que o projeto não foi perfeito como deveria ser. A empresa começou a questionar, foi quando começou a pandemia, houve uma suspensão de todos os serviços. Quando retomou as obras, os produtos, os equipamentos já estavam, os itens, canos e etc., já estavam totalmente outros valores. A empresa saiu, tem que se fazer uma nova licitação para readequar a distribuição da água na cidade de Arapiraca. Arapiraca tem água, o problema de Arapiraca é falta de distribuição. Existe uma terceira adutora exclusivamente para Vale, com água bruta, e então, pelo fato de ter essa terceira adutora, até por sinal foi pego um pouco para redistribuir em outros bairros, o que precisa realmente fazer esses anéis, setorizando a redistribuição, para que possa ter qualidade no abastecimento de água da cidade de Arapiraca. Então, eu quero aqui concordar com a fala dos deputados que aqui defenderam o presidente Clécio. É um cara técnico, um cara de fácil trato. Infelizmente, ele tem as dificuldades que ele não pode também, como servidor público, como da equipe, poder, às vezes, mostrar a sua dificuldade. E sim, ele pode até estar mostrando nos bastidores, nas reuniões que a gerência tem com o governador Renan Filho. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência, deputado Ricardo. Deputado Ronaldo Medeiros, Vossa Excelência com a palavra. Só para clarear aqui a fala do deputado Davi Maia, o governo colocou o recurso do Tesouro na Casal, sim, mas foi 1 a 1. 1 a 1 o quê? O governador disse: a cada real que a Casal tiver para investir, eu coloco R$1 também do governo. Foi para investimento, que fique bem claro isso.
Diferentemente do outro governo, aí, do que eu participei aqui, que não estou acusando, que colocaram para pagar dívida, pagar compromisso. E Arapiraca, para quem defende, é o defensor assim muito árduo da iniciativa privada, lá tem uma empresa privada que participa também da água lá. Então veja só, tem também iniciativa privada, uma PPP, um contrato muito ruim para a sociedade e governo. Foi feito lá atrás. Então que fique bem claro. Era isso, senhor presidente. Muito bem, deputado Ronaldo. Vossa Excelência está corretíssima. Vossa Excelência está corretíssimo, perdão, ao dizer que o governo aportou recursos para investimento. É verdade isso. Deputado, mas o vosso antagônico agora irá falar, o deputado Davi Maia, para não, presidente, só rebater a vossa só para ressaltar, eu até vou concordar com o deputado Ronaldo Medeiros que o contrato de Arapiraca é muito ruim para o governo, também acho. Mas a parte da empresa privada foi feita. Como bem disse o deputado Ricardo Nezinho, foi levar água para o município de Arapiraca. A parte de distribuição é por conta da Casal. Quem está fazendo mal o papel é a companhia. Segundo o deputado Ronaldo Medeiros, em 2015, se Vossa Excelência olhar o balanço do governo, existe repasse do Tesouro para recuperar a Casal. Em 2016, existe repasse do Tesouro para recuperar a Casal. Então, não é só o dinheiro de investimento, não, também teve dinheiro de aporte nas contas da Casal. E mais, o ICMS do Estado, ou ICMS do Estado, inclusive os 25% dos municípios, que isso é ilegal, foi uma ilegalidade cometida por essa gestão, é quem hoje sustenta o financiamento da Casal com a Eletrobras, que agora passou para a Equatorial. É quem dá a garantia de recebimento da companhia elétrica. Então, deputado Ronaldo, tem muito mais coelho nessa toca. Se Vossa Excelência quiser, a gente faz um dia aqui uma audiência pública, eu lhe escrevo todo o problema da Casal contra o Estado de Alagoas. Muito obrigado. Deputado Ronaldo Medeiros, Vossa Excelência, com a palavra. Então, só para lembrar que a empresa elétrica, que o deputado cita, tem débito com a Casal. Causa vários prejuízos por falta de energia, por tensão não condizente com as bombas. Em Pão de Açúcar, o Casal já trocou as bombas e a companhia não leva energia de qualidade, prejudicando a distribuição de água e levando prejuízo também. Então, e é uma empresa privada que está aí há mais de ano aí aqui em Alagoas, senhor presidente, que não dá conta, nem dá resultado, nem investe onde ela não tem lucro. Obrigado, senhor presidente. Deputado Davi Maia. Deputado Ronaldo. Basta? Vossa Excelência está inscrito. Vossa Excelência quer discussão, não? Gostaria, presidente, hoje vários temas vieram à tona. Eu estou com um tema. Se pudesse me transferir para amanhã, na primeira ordem, eu transferiria. É um prazer imenso. Com imenso. Muito obrigado. E é isso aí, a discussão é bacana. Temos que discutir a Casal, o fornecimento de água, esse é o papel da Assembleia. Eu só me fiz a defesa do presidente porque não podemos ser injustos. Um governador como o nosso, com uma formação sólida, talvez o governador com a melhor formação das últimas décadas, não ia trabalhar com incompetente. Isso é acreditar na carochinha. O vídeo lá do aliado do governo, é Papai Noel, né, irmão? Isso não existe. Você tem que fazer o vídeo para o governo. Mas a gente é tarimbado, aqui todo mundo é vivido, sabe como é que funciona. E o cidadão não pode ter a sua profissão, sei lá, a sua vida profissional esgarçada, como se fosse um inoperante, que não é verdade, a gente sabe. Você é deputado da J7, é prioridade, vai investir em quê? Só tem um dinheiro, investe em quê? Aí é prioridade de governo. Tá bom. Não tem mais discurso, não? O deputado Bebeto foi-se embora. Acabou tudo. Ah, ok. Então tá bom. Muito bem. Deputado Silvio não vai discursar? Amanhã também. Pronto. Então amanhã novos capítulos das nossos debates. Aí vai sair junto. Então, não havendo mais oradores inscritos nem deputados em explicações pessoais,
Convoco os senhores deputados para amanhã, horário regimental. Agradeço enormemente a presença de todos. Muito obrigado.